Tá rodando, meu diretor? Tá rodando. Então vamos lá. Estamos no ar para mais um Nerd 404. E hoje para quê? Para mais um Papos de Nerd. Para quem não sabe, o Papos de Nerd, para quem é completamente ignorante e não sabe, o Papos de Nerd é o quê? Nós, completos ignorantes também, convidamos um amigo especialista em alguma área para aprendermos um pouquinho mais sobre essa área. E hoje convidamos um amigo aqui especialista em imóveis, né? Um corretor de imóveis. E vamos conversar com ele bastante sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Jeff, seu não tão humilde host. E aqui ao meu lado, para sabatinar o nosso convidado, está o Will. Opa, bom pessoal, eu sou o William. Temos aqui um corretor de imóveis, cara. Eu achava que só eu ficava imóvel, cara, mas tem mais gente. O homem é imóvel na metade do tempo e quer ficar mais imóvel ainda. Mas então, vamos abrir a câmera do nosso convidado aí. Seja bem-vindo, Juliano. Boa noite, Jefferson. E aí, William, tudo bem? Boa noite, boa noite. Tudo certo. Conta pra nós um pouquinho do que tu faz. Então, a gente ajuda o pessoal aí na busca de um lar, na verdade, né? Não é só na compra de um imóvel, a gente ajuda uma família aí a achar um lar ideal. Não só uma família, às vezes um empresário, né? Encontrar um terreno para montar uma empresa. Enfim, esse ramo de imóveis é muito amplo, assim, né? Então a gente pode... Na verdade, o corretor de imóveis nada mais é do que ajudar a pessoa a fazer um bom negócio, né? Um facilitador de vidas. Isso. Legal, legal. Tem muita coisa que a gente quer conhecer, muita coisa que a gente quer saber sobre essa área, porque até por isso você foi convidado, para diminuir nossa ignorância, né, no assunto. Mas tu chamou a atenção para um ponto bem importante, que até o Will já tinha falado alguma coisa ali fora do ar, né? Sobre ser um lar, né? Não ser só um imóvel. E eu acho bonita essa visão inicial de que você tá mudando uma vida, né? Vamos começar por ali. Seja uma pessoa mais jovem, tu tá conduzindo ela a seu primeiro local de lar, né? Sua primeira moradia. A gente vê muito a necessidade, né, de cada pessoa. Então, assim, o imóvel tu pode comprar quando tu é jovem, né? Quando tu tá constituindo uma família, quando tu tem uma família, ela tá crescendo, né? Ou quando tu também tá desmanchando uma família, digamos assim, né? No sentido de as pessoas também se divorciam, as pessoas também ficam viúvas, né? Então a gente atende assim a todas as demandas, né? E ao mesmo tempo ao momento de vida de cada um. Entende? Legal, é uma coisa bem consultiva, tu quer dizer assim, é uma construção a mais mãos. Vai muito da particularidade de cada um que cada um tá passando, né? Mas pra gente conhecer um pouquinho melhor, há quanto tempo tu tá nesse ramo, Juliano? Eu tô no ramo há 6 anos, né? Tudo iniciou quando eu retornei a Passo Fundo. Eu era bancário, trabalhei em banco por 19 anos, né? E o banco, uma época, me transferiu e eu fui morar em outra cidade, né? Aí, em 2017, eu saí de uma instituição financeira ali, do Itaú, e aí retornei para Passo Fundo. E aí que eu conheci o William, né? William? Acho que num curso do Senac lá, a gente acabou fazendo um treinamento lá de Excel. E aí estamos aí, junto até hoje aí, né, William? Se conhecendo e atendendo também um pouquinho um amigo aí na demanda aí, que ele também está buscando um imóvel. E a gente está aí para... Mas tu fazia alguma coisa parecida com imóvel? Porque tem muita parte com imóvel, né, no banco também, né? Então, no banco, assim, eu sempre acompanhei um pouco o mercado imobiliário, porque no banco a gente atende a clientes, né, que estão buscando também financiamento, e eu, particularmente, sempre gostei muito do ramo, né? Eu acho que desde do início ali, com 18, 19 anos, assim, eu já estava muito ligado, né? Meu primeiro imóvel eu comprei com 20 anos, na verdade. Comprei um terreno, né? Então, assim, sempre gostei de negociar, né? E aí, mas claro, a minha vida, ela ficou muito tempo na vida bancária, digamos assim, né? E aí, quando eu fui desligado do banco, que eu me tornei corretor de imóveis. Tá, mas assim, tem algum passo nesse caminho que tu falou, cara, eu quero ser corretor? Não, eu quero ser astronauta, não, vou ser corretor. Tem? Então, eu acho que assim, a satisfação quando tu compra um imóvel, né, ela é muito legal, assim, sabe?
E eu tive a satisfação jovem, na verdade, quando eu era solteiro, assim, de comprar o primeiro imóvel. Depois comprei outro terreno, né? E daqueles 2 terrenos eu lembro que eu comprei um apartamento, né? E teve uma época do banco ali também que a gente trabalhava com isso, trabalhava com os corretores de imóveis, trabalhava, né? E eu fiz o Cresci há muito tempo atrás, não foi há 6 anos atrás, eu fiz há uns 15 anos atrás, aqui em Passo Fundo ainda, né? E aí eu tinha, assim, como aquilo em mente, assim, sabe? Se um dia eu saísse do banco, seria minha profissão, digamos assim, né? Seria meu plano B, né? E aí aconteceu, saí do banco, né? E a gente tá aí hoje, 6 anos já trabalhando nessa profissão. E essa área é sempre aprendendo mais, né? Sempre descobrindo, redescobrindo as coisas. É uma área assim, ó, o que eu posso te dizer? Porque tu trabalha muito com pessoas, com necessidade das pessoas, né? Então você não vende só um imóvel, uma parede, um terreno, né? E muitas vezes você tem que ser um pouquinho de tudo nessa profissão. Você tem que ser um advogado, entender, né, de leis, ser um psicólogo, porque às vezes você tá... Eu acho que toda profissão hoje, todo mundo tem que ser um pouquinho de psicólogo, né? Entender um pouquinho o lado da pessoa, né? Ser empático com a pessoa. Até porque tu trouxe situações, desculpa te interromper, mas situações que são bem psicologicamente bem agressivas para as pessoas, né? Um divórcio, uma morte, né? Que vai fazer com que a pessoa precise de um corretor. E te confesso que eu não tinha pensado por esse ângulo quando o William falou, vamos conversar com o Juliano e tal. Não tinha pensado disso. A gente relaciona a pessoas querendo comprar locais, né? Pessoas querendo comprar casas. Daí tu me traz essa situação, também é num momento ruim. Realmente, imagina Justo. o quanto você tem que acalmar e fazer a pessoa entender que é um bom negócio para ela num momento terrível da vida dela, né? É que tem o comprador e o vendedor, né? E aí o corretor, você está no meio, né? Você está intermediando, você está mediando as partes, mas ao mesmo tempo você lida com o outro lado que às vezes está se desfazendo do imóvel, né? Por causa de uma questão financeira, ou por causa de uma separação, digamos, né? Um casal. Então você também tem o outro lado, né? Então, assim, por isso que tu tem que ser um pouco essa profissão, ela demanda um pouquinho mais, assim, de habilidade, né? Com pessoas, porque ao mesmo tempo você tem que ser um psicólogo, assim, né? Poder passar uma transparência, uma calma naquele momento, e principalmente, né? Uma segurança, né? Também, né? Porque como que você vai fazer uma transação dessa no momento delicado da tua vida se tu não tiver segurança em quem está conduzindo um processo desses, né? E o principal é assim, você quer comprar um imóvel e tu não quer ser ludibriado. Na realidade, tu quer fazer um investimento. Ser enganado, né? Não, por nada, na realidade, né? Nem quando ganha, sai ganhando, a gente não quer ser enganado. Te acha sendo enganado ainda. Mas procura um corretor, no meu caso também, né, se enquadra nisso, para tentar você fazer uma escolha acertada, porque você vai ter uma gama de imóveis a serem vistos, selecionados, e tentar não ser tão enganado. Porque às vezes o pessoal cobra os valores assim incrivelmente altos, né? E acho que o corretor vem nesse sentido. Já pegou algum negócio assim que algum cliente oferta um imóvel um valor altíssimo fora do mercado e depois de entrar no mercado você tem que meio que orientar em alguns sentidos? Baixa a bola aí, negrão. Com certeza, William. Hoje assim, o desafio nosso, porque eu também, além de corretor, eu fui buscar e me especializar um pouco, né? E a gente fazem 4 anos, eu sou perito avaliador, né? Então, porque como eu trabalhei no banco, eu acabei tendo vínculo ainda no banco e o banco sempre, né, fazia avaliações de imóveis e aí eu fui buscar isso, né? Poder prestar um serviço ainda para o banco fazendo a avaliação do imóvel, né? E já nesse ramo meu novo de corretor. Só que ao mesmo tempo, o que tu pediu mesmo ali que me fugiu um pouquinho? Se alguém pede um preço muito alto no mercado, tu tem que dizer, então agora eu lembrei. Aí que quando tu se depara num mercado assim, por que uma pessoa está pedindo um valor acima do que vale o imóvel, né? Porque na verdade falta informação às vezes, entende? Porque não adianta se o imóvel está mal precificado, né?
ela vai levar 1 ano, 2 anos e não vai vender o imóvel. Pelo contrário, muitas vezes tu vai queimar o local, tu vai, sabe... Porque que aqui em Passo Fundo mesmo, na nossa cidade, a gente vê alguns imóveis, às vezes, que tá ali 1 ano, 2 anos, 3 anos para vender, né? Alguma coisa está errado, né? Ou o imóvel tem um problema, ou geralmente está mal precificado. Gato de energia. Não faço Minha Casa Minha Vida. E aí tem essas particularidades também que, né, vai de cada um, né? Vai cada época também, né? Mas tu falou lá no começo que tu comprou 2 terrenos antes dos 30 anos. Isso. Mas Isso... trocou por quê? Trocou por alguma coisa, terreno? E a gente não tá falando daquela época que se trocava um terreno por uma Brasília, né? Não. O homem não é um idoso, né? Ele não é da idade do pai de vocês, por favor. A gente tá falando de uma conquista mesmo, né? Bem jovem, né? Na verdade. E também naquela época, assim, era um pouco mais fácil de adquirir um imóvel, né? Então, assim, só para você entender, isso não faz muito, faz há 15, 20 anos atrás, por exemplo. A gente não está falando de 30, 40 anos atrás, né? Mas você comprava um terreno por 20, 30 mil reais, Sim. né? Então, você tinha ali uma entrada, uma ajuda de um familiar, alguma coisa assim. E eu comecei a trabalhar muito cedo, então sempre tive meu rendimento, minha renda, né? E ao mesmo tempo poupei um pouco lá no início. E o meu primeiro terreno foi assim, né? Eu lembro que eu recebi uma ajuda de uma tia minha, de um familiar, e eu parcelei esse terreno em 24 vezes, né? Ah, legal. Não foi nem 100 vezes. Foi nem 5 anos pagando. Não, foi 2 anos pagando, assim, né? Mas assim, eu tinha um salário que não era muito pra época, né? Então eu adquiri um imóvel e fiquei lá uns 3, 4 anos com aquele imóvel. E depois fui lá, comprei outro terreno, né? E aí, como falei pra vocês, depois vendi os 2 terrenos e dei de entrada num apartamento. Que legal. Valorizou. Esses terrenos foram aqui em Passo Fundo mesmo? Foram aqui em Passo Fundo, aqui no bairro São Cristóvão, inclusive. Mas olha só, então hoje tá... O homem tá milionário, já salva o rendimento. Não. Se fosse hoje, os terrenos estavam, né? Aí é que tá, né? Aí é que tá. A gente também teve que vender na época pra adquirir um apartamento, né? Mas Sim. assim, claro, eu sempre digo pro cliente também uma dica, né? Se tu puder comprar um imóvel sem a venda do outro, melhor. Sim. Né? E sim, com o rendimento daquele imóvel, você adquirir outro imóvel, né? Porque senão tu às vezes troca 6 por meia dúzia, né? Sim. Ou você melhora um imóvel, né? E na época foi isso que aconteceu. Eu acabei vendendo os terrenos para comprar outro imóvel. Não, foi muito bom. E aqui na região mesmo, aqui na São Cristóvão, hoje super valorizada aqui, né, inclusive. Um apartamento, um terreno, aqui até nem tem muito terreno aqui mais. É terreno baldio, vazio que seja, né? Baldio não existe mais. Um terreno aqui no bairro hoje aí, né, em média aí de 300, 400 mil reais, né? Terreno, né? Um pouco menos até, né, em alguns lugares, mas assim, um terreno bom, próximo da avenida aqui, não baixa de 300 mil, né? Passo Fundo tem uma média grande, né, de valor de terreno, né? Uma média alta, melhor dizendo. Não só do terreno, mas assim, o imóvel em Passo Fundo, o valor do metro quadrado, Isso. Né? Os terrenos, né? É muito caro aqui, porque é uma cidade também que sempre prosperou muito, né? Cresceu, então assim, eu mesmo quando fiquei um tempo longe da cidade, né? Fiquei uns 10 anos, estava morando em outra cidade aqui do estado. Eu via que Passo Fundo, assim, quando vinha essas crises, acontecia alguma coisa, mas Passo Fundo estava sempre crescendo, sempre a construção civil nunca parou aqui, né? Sim. A toda. Vai a dica aí pra quem quer comprar terreno barato, né? Tem que pegar uma vez por semana ou 2 e jogar umas bombinhas no fundo de casa, né? Daí baixa o valor do imóvel do bairro, sabia, né? Muito estratégia. É um bairro perigoso. Isso, perigoso. Mas e já aconteceu estratégia para desvalorizar o terreno, né? Não, quando quer comprar, quando quer vender, daí tu xinga o cara que joga bombinha. Sabe? Mas já te aconteceu, assim, um contraponto, alguém procurando, por exemplo, um apartamento e o perfil da pessoa é mais de ser uma casa. Aquela venda que tu sabe que vai acontecer, se alguém vender um apartamento para aquela pessoa, ela vai se arrepender. Tu já pegou esse tipo de caso? Porque tem gente que não vai se adaptar em apartamento. E tem gente que prefere apartamento casa, né? Eu moro em apartamento, o William gosta de casa, por exemplo. Perfis diferentes.
apartamento, do meu ponto de vista, já morei muito em kitnet, né, cara? Desde meus 17, 18 anos em kitnet. E, do meu ponto de vista, apartamento do que eu morava, da forma que eu morava, né? Que eu conheci, então Mas é que chamar aquilo lá de apartamento também já é um abuso, né, cara? Não, eu tô valorizando o imóvel, né? Tá Tô dizendo bom. que, ó, tinha 30 metros quadrados aqui, gente, né? Era grande. Aqui passou. Com o pátio. Aqui passou. Com uma vaga de garagem. E daí, pra mim era vida compartilhada, entendeu? Você tem parede, né? Daí você escuta o cachorro se roçando na parede, né, cara? Você escuta meio que tudo. Mas respondendo um pouquinho a tua pergunta ali, né, Jefferson? Tu falou da pessoa, às vezes, querer um apartamento e o perfil dela Isso, seria não outro combinar imóvel. com o apartamento, sabe? Tu vê que a pessoa, ela não vai se dar bem no apartamento. Porque tu diz que conversa, é uma coisa consultiva. Isso acontece muito seguido, na verdade, né? Mas a gente também não pode, assim, o corretor de imóveis, ele tá ali para ele instruir o cliente e para abrir um leque maior de oportunidades, para mostrar as opções para o cliente, seja esse cliente que às vezes quer um apartamento e o perfil dele é casa, né? Mas a gente também tem um limite, né? A gente não pode chegar lá e querer impor... Tu não vai. Querer impor uma opinião, assim, sabe? De dizer assim ou não, né? Ou às vezes até não precisa mudar o perfil do imóvel, né? Mas tipo assim, esse apartamento aqui eu sei que não seria legal. Ou eu tenho outro melhor para oferecer para ele. E muitas vezes a gente oferece, mas o cliente não quer olhar. Entendeu? Então tu fica meio limitado também, porque tu também tem que respeitar se o cliente é aqui. Porque às vezes a necessidade para mim é uma coisa e para o cliente é outra. Sim, sim. Né? Então a gente também procura instruir o cliente, mas ao mesmo tempo deixar ele à vontade ao que ele está buscando, né? Mas, por exemplo, assim, é um cliente que é um pouquinho mais idoso e quer sair da casa e ir para o apartamento, e a opção que ele escolheu é um apartamento que não tem elevador, por exemplo. Como que se aborda isso? Isso é uma dúvida, sabe, genuína mesmo. Aí você tem que realmente, porque às vezes, como é um senhor de idade, né, ele tem que, eu preciso mostrar para ele que com talvez o mesmo valor que ele está investindo ali, ele está comprando um produto errado para ele, né? Um apartamento, um prédio ali que a idade já chegou ou que vai chegar, que daqui a pouco logo ali na frente ele não vai conseguir subir as escadas, né? E aí, claro, a gente fala abertamente, ó, eu acho que esse imóvel aqui não é o ideal para você, né? Deixa eu te mostrar outros, entendeu? Tem que ser direto, então. Tem que ser direto, né? Porque cada caso é um caso, né? Mas às vezes tu pega clientes muito sem visão mesmo, né? Como a gente tem o todo, né? Tu tem ali uma carteira com vários imóveis, tu tem muita opção melhor que aquela às vezes, né? E aí tu vai lá, não, peraí, ó, vamos olhar outro primeiro, né? Porque muitas vezes é melhor a condição também, o imóvel melhor, né? O negócio, uma estratégia boa seria, sabe o quê? Pega meia dúzia de sacola do mercado e diz, ó, vamos lá em cima olhar então. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Essas sacolas até lá em cima lá comigo. Não, eu disse assim, ó, eu não vou te falar nada, mas o teu cardiologista, esse cara vai te falar alguma coisa. Eu acho assim também, vai muito de cada profissional, né? A gente gosta, que nem tu estava falando no início, o que me buscou a trabalhar nessa profissão. É realmente a satisfação das pessoas, né? Eu gostava de olhar imóveis, comprar imóvel, né? E ao mesmo tempo poder ajudar as pessoas. Então, assim, quando a pessoa tá num caminho errado, digamos assim, tu não olhar só a venda, tu não olhar só a comissão, tu realmente olhar o melhor para a pessoa, entendeu? Então vai muito de cada profissional também, né? Tem gente que vou vender o errado porque daqui a pouco ele não vai querer mais, ele vai trocar de apartamento de novo. Ou talvez vai só pensar na venda, assim, né? Sim. Já decidiu, tá decidido e pronto, né? Menos imóveis que eu tenho que mostrar, entendeu? Mas eu não vejo por aí, né? Eu acho que a gente realmente tem que... Porque, no fundo, esse cliente ele vai comprar ali, naquele momento, mas ele vai se arrepender depois. E aí ele vai lembrar do corretor. Vai. Né? Sim. Então, assim, se tu puder na hora corrigir algum erro que o cliente vai... tá buscando um imóvel ruim, né? Ou talvez ele gostou daquele imóvel não tá legal também, né? Pode ter
algum problema o imóvel, a gente também vai falar, entendeu? Legal. É o meu perfil, pelo menos, né? Perfeito, perfeito. E essa questão de simulação de um orçamento da pessoa, vamos ver se isso cabe no teu orçamento. Essa conversa, ela é tranquila ou ela é uma conversa tensa, geralmente? Porque eu, por exemplo, se eu pudesse, eu comprei uma casa de 13 milhões. Né? Poderia até orçar. Bem parceladinho, né? Pra quem, desculpa, eu não te apresentei hoje, Luiz. Ainda mais hoje que tá com a gata ouvindo, né? Pois é. Então, nos nossos bastidores aqui tá o Luiz, aqui nosso operador. Tá totalmente gripado e... escondido aqui. Mas desculpa, pode continuar. Não, esse papo assim de orçamento financeiro, o que acontece? Nem sempre o cliente abre o jogo pra gente, né? Quanto ele ganha, quanto ele quer investir, né? Às vezes ele tem lá um valor certo lá, mas joga um valorzinho baixo. A gente vai trabalhar com as cartas que entregar pra gente, né? Justo, mas tem que ter uma dificuldade. O cliente não abre todo o jogo, né? Mas eu vejo assim, eu procuro sempre fazer uma boa entrevista com o cliente, né? E o que acontece hoje, atualmente? Tem muita gente que não tem noção nenhuma mesmo, que quer comprar um imóvel e não tem nem entrada para dar no imóvel, né? E não vai sair à venda, na verdade, né? Como, porque né? o banco, ele financia também um percentual, não financia 100%. Mas não dá pra poder entrada, que nem uma vez carro, cavalo, porco, galinha, não? Cara, tem surgido de tudo, na verdade, né? O problema é a gente poder conseguir fazer esse negócio, né? Porque... Pois é uma intermediação também complicada daí essas, né? Tu vai botar um carro, daí tu tem que levar esse carro pro dono do apartamento ou pra construtora. Tem que ver se ele aceita ou não. Ele vai pegar se ele tiver venda, certo? Daí vai ou vocês têm, tipo, por exemplo, um garagista de carro que já sempre pega o carro de vocês. Tem esse tipo de parceria que facilita pro cliente. Na verdade, assim, quando... Vou dar um exemplo do veículo, né? Quando recebe um veículo... geralmente o vendedor do imóvel não quer ficar com o carro, né? Então a gente tem os parceiros, que é garagista, que é lojista, né? E a gente repassa esse carro, né? Então vê quanto é que o garagista paga pelo carro e já entrega o valor limpo, líquido do valor do automóvel pro vendedor do imóvel, né? Então geralmente é assim que funciona, né? Claro, algum que outro acaba ficando com o veículo para uso próprio mesmo, né? Uhum. Então vai ter que arrumar também o pessoal que fica com o frango, com... Já apareceu algo inusitado, assim, na troca? Vendo, sei lá, entrego... Um Play 5 e 2 galinhas. Um Play 5, 3 coca zeradinho. O pessoal tenta, mas não dá nada, né? Tá justo, acho justo. O pessoal tenta. Tentativa é livre, né, cara? E essa parte de perito? Porque perito é uma coisa... Deixa eu só voltar um pouquinho Por ali, favor. Jeff, porque a questão do orçamento ela é bem importante, né? Claro. A gente não acabou não concluindo ali. Mas quando o cliente depende que ele não tá ele não tem todo o dinheiro à vista para comprar o imóvel, né? E aí sim entra um ponto bem importante que é a aprovação do crédito, entendeu? Porque não adianta tu às vezes ficar atendendo o cliente, mostrando lá 1, 2, 3, 5, 10 imóveis, né? E o cliente não tem condições de fazer proposta, entendeu? Então por isso que eu digo que é muito importante o corretor, quando vai entrevistar o cliente, né? Ele ser transparente com o cliente e o cliente também ser transparente com ele. De passar realmente a renda que ele tem, quanto de entrada que ele tem, para a gente poder... então falta 150 mil para tu comprar um imóvel, então a gente precisa financiar. E aí a gente vai para o banco, né? Dentro da imobiliária a gente tem um correspondente bancário que faz isso, é tudo corretor que faz, na verdade, né? A gente tem uma equipe que cuida disso, mas a gente vai fazer a simulação, vai passar a parcela para o cliente, vai dizer para ele quanto de renda ele tem que ter para aprovar aquele crédito. Então isso é bem importante, porque senão tu fica atendendo, né? Tá perdendo o tempo do cliente, perdendo o nosso tempo, né? Então, por isso tem que ser bem assim... E tem acontecido muito isso? Acontece do pessoal às vezes não falar só no final, né? Ou assim, apresentar uma renda muito baixa, daí acaba não conseguindo aprovação em financiamento, ou aprova um valor muito baixo, né? O outro pede, por exemplo, tu quer ver um imóvel, mas tu não quer ver na realidade, só usa Uber, entendeu? Vai lá visitar, eu fico aqui mesmo. Eu quero ver um imóvel lá do lado da minha mãe. Ele só quer conhecer o imóvel, não quer comprar. Pois é, e especulador então tem de sobra, vamos dizer assim.
Não, como eu disse, assim, tem muita gente que quer comprar um imóvel, né? E claro, não vai estar querendo só conhecer o imóvel, né? Tava brincando. Mas assim, não tem noção de que realmente de tudo que precisa, né? Da renda que precisa, do valor, da taxa de juro. Atualmente a taxa de juro está alta, então assim, a gente tem que simular, né? E mostrar a realidade para o cliente. E imóvel hoje, em Passo Fundo, como investimento, qual que é a tua visão sobre isso? O que seria interessante eu investir? Eu tenho um dinheiro para investir em imóvel, né? E esse mercado gira bem, não gira? Como é que funciona? Passo Fundo sempre foi assim uma cidade que se destacou, né, em investimento imóvel, na verdade, né? Há muito tempo a gente tem clientes hoje na imobiliária que tem carteira de imóvel, assim, que tem 5, 10 imóveis locados. E tem vários tipos de investimento. Tem aquele investimento que tu compra na planta e pode revender mais adiante quando o apartamento ou casa vai ficar pronto, né? Que aí tu pega um valor maior, valor da valorização do imóvel. E também tem aquele investimento que tu compra para alugar, né? E aí faz uma carteira de aluguel. E aí tem que ser mais estratégico mesmo na busca desse imóvel. Não é em qualquer lugar que tu pode comprar que vai ter essa valorização, né? E aí os lugares mais estratégicos é muito da localização mesmo, né? Tem que estar próximo de imóveis assim, mais próximos de praças, de hospitais, de universidade, de mercado, né? Que tenha mais conveniência. Com certeza vai ter uma busca, uma procura maior e uma valorização melhor, né? E também um aluguel vai agregar mais no valor do aluguel. Legal. A parte de perito é uma coisa que a gente ouve muito falar, né? Vou falar com o perito, fazer uma perícia. Mas a parte dos imóveis, assim, o que ele é exatamente isso? O que você vai fazer lá no imóvel? É aquele cara que te manda pintar 2 vezes o apartamento, sabe? Não ficou bem cuidado aqui. Não é bem por aí. Não, o perito avaliador, na verdade, é um avaliador de imóvel que ele está certificado para fazer aquilo, né? Então, assim, porque qualquer corretor de imóveis, ele está habilitado a fazer uma avaliação de imóvel, né? Mas o perito avaliador, ele tem um cadastro, que é o CNAE, que é um cadastro nacional de avaliador de imóvel, digamos assim, né? Então ele responde por aquilo, na verdade, né? E o que é a perícia? É um laudo que a gente faz, né? Que atesta que aquele valor do imóvel é isso? Isso, né? Com base em um estudo, tem vários tipos de laudo, tem método comparativo, né? Que tu compara os imóveis daquele prédio, os imóveis daquele bairro, né? Então tu equipara tô avaliando esse apartamento aqui. Bom, eu tenho que equiparar com apartamentos do mesmo prédio, do mesmo bairro, né? E aí tu faz um levantamento do valor do metro quadrado, né? Então se a pessoa está com dúvida se está... Entendi. É uma conta complexa, né? Não é tão simples assim. Não parece não é tipo bingo, acho que vale tanto. Pois mas exatamente, às vezes tu recebe, tu vê no mesmo prédio um pedindo 2 vezes quase mais do que o outro, né? Daí se a pessoa está com dúvida, é melhor chamar o perito que deve ficar laudado isso, que o valor é aquele sugerido. A questão do imóvel também, ela tem muito valor sentimental às vezes, né? Ela não pode ser feito um levantamento do preço do imóvel pelo proprietário do imóvel, porque existe o valor sentimental. Às vezes o cara batalhou muito para ter aquele imóvel, né? Só que ele na hora que ele vai vender, ele bota o preço lá em cima e acaba não vendendo, entende? Então, assim, o laudo a gente acaba fazendo mais realmente, como eu fiz algumas avaliações mais para banco, era laudo de avaliação mercadológica que a gente fazia, né? Então, assim, tinha regras para isso. Não é uma simples folha que tu vai lá e faz uma avaliação de imóvel, né? Porque, como eu falei, qualquer corretor pode fazer a avaliação do imóvel. A avaliação é uma folha e pronto, tu vai ali, é uma avaliação comercial. Tu vai nada mais do que falar do valor do imóvel, né? O laudo é diferente. O laudo tu vai citar o método de avaliação que tu fez, os materiais usados para construir, se é alto padrão, se é médio padrão, né? Areia da praia, essas coisas. E geralmente ele tem assim, ela tem foto da matrícula, ele tem fotos do imóvel, ele é bem mais especificado, ele dá umas 4 ou 5 folhas, um laudo,
né? E geralmente a gente usa mais assim para judicialmente, uma avaliação de banco, né? Até quando um cliente quer uma avaliação, digamos, o cliente quer nos deixar lá para vender na imobiliária, a gente faz uma avaliação, mas não apresenta laudo nenhum. Tu vai lá, tu conhece o imóvel, tu pega a matrícula, faz o levantamento da área construída, né? Sim. E aí tu calcula ali mais ou menos e vê também a qualidade do imóvel, né? E aí tu vai fazer uma avaliação comercial. Ah, que legal. Então é um... Diferente do laudo, né? Vamos fazer uma comparação com um carro, por exemplo, é o laudo, aquele laudo... Cautelar, né? Oi? O cautelar? Isso, o laudo cautelar do carro. Pode ser uma comparação boa essa? É, mais ou menos, mas é assim, ó, é mais tecnicamente como é que tu faz uma avaliação do imóvel, né? E porque assim, quando eu for te passar o valor do teu imóvel, digamos, um dia se eu puder te atender, né? Tu vai querer saber o valor do imóvel. Não vai te interessar como é que foi chego ali, né? Claro que eu posso te explicar. O laudo já é diferente, o laudo vai ter mais informações, né? Como é que eu apurei o valor do metro quadrado, por exemplo, né? Explicado como que tu chegou naquele valor ali. Isso. E quando é uma propriedade rural, alguma coisa assim, que não tem uma casa em cima, alguma coisa, um lugar para plantar, um lugar aberto, sei lá, que tem mato, alguma coisa assim, como que funciona? Então, daí assim, ó, a gente também tem parceiros, né? Aí você depende às vezes de um engenheiro ambiental, você depende de fazer uma geolocalização, né? Algumas coisas que a propriedade rural exige mais, né? Que nem sempre um corretor de imóveis, se ele não é especialista em imóvel urbano, ele vai conseguir fazer um levantamento, né? Porque a propriedade rural hoje ela é mais complexa até, assim, né? Porque uma área de terras, por exemplo, ela se mede o valor da área de terras conforme a produção que ela te oferece, Sim. né? Por que uma área hoje de 10 hectares lá que planta 9 vale mais do que uma área que a metade é por mato, né? Tem uma mata nativa lá, porque ela produz mais, na verdade, né? Então é um pouco diferente a avaliação de imóvel rural. Ah, legal. E esse laudo para fazer essa perícia tem algum custo? Como é que funciona? Vai na parceria junto com a corrida do Uber? Na verdade, como eu falei, se o cliente está deixando o imóvel para vender com a gente, não tem custo nenhum, né? A gente vai fazer a avaliação do imóvel e vai precificar o imóvel do cliente, vai instruir melhor ele. Agora, quando ele precisa para uma avaliação para o banco, uma avaliação para uma separação, né? Uma avaliação que um juiz, que um advogado pediu, daí a gente faz o laudo, na verdade. E aí tem custo, né? E o que acontece mais aqui na região, né, que você atua? Avaliação ou venda de terreno, apartamento, casa, área rural? O que gira mais no teu dia a dia, assim? Tu diz avaliação ou venda? Avaliação e venda também. O que é o dia a dia do corretor, por exemplo, como é que é? Você vai todo dia avaliar imóvel, terreno, vai ver terra, se sujar um pouco de barro para lá e para cá? Olha, depende, né? A gente tem que se organizar um pouco. Tem dias que tu fica, por exemplo, assim, 2, 3 dias só dentro da imobiliária, fazendo contato, né? Alimentando o sistema, editando fotos, né? Fazendo descrição de imóveis, né? Assim como tem dias que quando tu pega tempo bom, por exemplo, que é o dia de campo, digamos assim, né? Tu vai conhecer os imóveis, tu vai botar placa, tu vai fazer fotos, né? Que a gente precisa muito do tempo bom, digamos assim, né? Luz, né? No sol, fica mais bonita a foto. Então, mas o dia a dia de um corretor, vou falar um pouquinho mais do meu, assim, eu trabalho mais só com imóvel urbano, né? A gente trabalha com área rural, mas assim, eu acho que 90% é imóvel urbano, né? Até, né, William, a gente tem falado um pouquinho mais, eu e você, de imóvel rural, mas assim, 80%, 90% do que eu trabalho é imóvel urbano, né? Porque o dia a dia do corretor hoje, na verdade. Aquele né? recado que ele deu no começo de pessoas que vão orçar sem ter o dinheiro para comprar,
sabemos, né, que É o William da vida que tá tentando comprar um terreno lá. Que nem teria separado entrada. não dá. Tem que entrar de tobogã. 90% urbano, então. 90% urbano, né? E, Legal. E o dia a dia do nosso, assim, né, William? Eu acho que é bastante contato, na verdade, que a gente faz com pessoas, né? Porque a gente tem aquela venda que é o cliente que busca a gente para comprar um imóvel, e também tem aquela venda ofertada, né? Que como a gente tem muito imóvel, assim, né, que a gente conhece, então, assim, a gente tem aquela venda ativa, que é a venda que a gente, sei lá, conhece uma pessoa, vai lá, ó, quer investir no imóvel, né? E aí você Vai em cima do lead. é uma venda que tu prospecta, né? Que você tem que ir atrás de cliente, na verdade. Eu gostei muito do atendimento, eu até falando com o Juliano, porque depois de 5, 6 anos a gente ter conversado lá, eu liguei pra ele do nada, Juliano, vê isso, faz favor. Ele, ok. Ele deu meia hora, sei lá, 1 hora no máximo, tava tudo já encaminhado e tal. Daí eu cheguei no imobiliário, você marcou o horário com o senhor Juliano? Eu falei, mas olha só, acho que sim, cara, não sei se eu marquei. Não é o mesmo. Nem eu sabia que era senhor lá. O senhor Juliano, não, daí desceu ele lá, não, pega um café aqui e vamos conversar. E daí foi muito bem atendido lá, ele conseguiu ver muita coisa, né, Juliano? Incomodei um pouquinho ele também lá. O William me incomoda muito. Deixei esperando um pouquinho. Esse é o normal. Mas, Juliano, tem Isso que o William falou é bem interessante, porque assim, ó, a maioria hoje do atendimento, ele não é humanizado, William. Não é o que tu fez, de você ir na imobiliária e a gente conseguir atender o cliente. Tu olhar no olho do cliente e tu entender o que o cliente está buscando, né? E muitas vezes, hoje, 70%, 80% dos atendimentos é o WhatsApp. Você nem sabe a pessoa que tu tá falando, às vezes, né? É o WhatsApp ou ligação telefônica, né? Porque a pessoa também que ela tá buscando, você não conhece, o máximo que tu faz é ir numa rede social, ver se tu conhece ela ou quem é a pessoa, né? Para tentar ajudar nessa necessidade da pessoa, enfim, com o perfil dela, né? A gente vai muito pelo perfil da pessoa também. Mas isso que o William fez é o melhor de tudo, de você estar pessoalmente na frente do cliente, faz perguntas, nós ficamos na sala lá, te mostrei na TV, né, as áreas, né, e eu acho que te mostrei umas 7, 8 áreas naquele dia lá. Vamos arredondar com umas 30. Umas 30, pode ser. Não, mas deu muito bem, deu um cafezinho, vamos conversando lá, muito bom, muito descontraído. E isso que é legal, tirou muitas das minhas dúvidas acerca, cara, tu quer mesmo isso, tu não quer? Daí tu foi e comprou com outro. Que eu saiba, ainda não comprou, tá? Nós estamos, né, William? Estamos na busca ainda. Tipo o vendedor que faz baixar tudo da loja, né? Não, mas você só dá uma olhadinha. Antes eu usei ele pra ir até a área perto lá e não. Depois pode ir pra casa que tá tranquilo pra mim aqui. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muito uma mística de mercado que é uma frase que eu já ouvi muito também. Quando a gente tá numa certa idade, tu quer sair da casa dos pais, o melhor caminho, dependendo a situação, é alugar, certo? E na época que eu falei que eu queria sair de casa, queria alugar um espaço, a resposta da minha mãe foi: com o dinheiro do aluguel, você paga uma prestação. Tá certo, tu quer o bocó. Não, só não queria mais ficar morando naquela casa com meus pais, né? Sim. Queria a tua independência, busca da minha independência, né? e tal, né? Então, às vezes tu não faz as melhores contas realmente. Mas essa mística, ela é real? Com o preço de um aluguel, você paga um financiamento? Ou existe um certo exagero, glamorização nessa frase? É real, sim, só que a pessoa tem que saber assim, ó, que ela tem que, no início, abrir mão de algumas coisas e guardar um dinheiro, né? É aquilo que eu falei no início. Tem gente que quer comprar imóvel e não guardou nada, né? Aí tudo bem, tu pode ir lá e financiar 90% do imóvel, mas tu vai, quem sabe, ficar endividado a vida inteira, né? Ou quem sabe vai chegar um momento lá, vai dar uma dor de barriga em você e você não vai conseguir pagar, né? Então, por que eu falo isso? Porque quanto mais você guardar dinheiro, menos você financiar, mais saudável vai ser a compra do imóvel, né? E a pessoa, respondendo um pouquinho o que tu falou, a pessoa quando ela está no início de vida dela, que ela quer sair de casa, que ela quer
comprar o primeiro imóvel, né? Hoje a gente tem condições bem facilitadas de parcelas que realmente cabem no orçamento da pessoa, né? Mas também a pessoa tem que ter digamos assim, uma organização financeira, né? No início, para dar aquele passo, entendeu? Porque tu não vai conseguir pagar um imóvel só com parcela baixa. Tu vai precisar dar uma entrada, que geralmente é 10, 15, 20% do imóvel, né? Ou fazer reforços, né? Que nem assim, a gente tem hoje condições muito facilitadas, assim, e a melhor compra realmente é tu comprar na planta e tu comprar com uma construtora, tu fazer aquela compra planejada, mas tu tem que ter, digamos, se organizar, né? Sei lá, final do ano eu tenho 13º, então Dá uma guardadinha no 13º. Dá uma guardadinha no 13º e quem sabe ali o reforço, né? Porque você não vai ter só parcela baixa, vai ter um momento lá que tu vai ter que dar um reforço, né? E aí você tem que, Vem fazer um empréstimo para dar reforço. Pegar as férias para dar o reforço, pegar o 13º para fazer o reforço, né? Ou ter ajuda de alguém, ou guardar um bom dinheiro antes para depois iniciar esse processo de financiamento de imóvel, né? Sabe que criou-se uma mística, eu acho que muito trazida pela internet, de que as pessoas com 20 e poucos anos têm que estar resolvidas com carro e casa, né? E é muito raro o teu exemplo, por exemplo, de ter um imóvel, de ter terreno, é difícil, né? Não é tão simples assim. Você com 20 anos, com salário de estagiário, trainee, recém-efetivado numa empresa sem carreira nenhuma, conseguir um bom salário para fazer uma aquisição desse tamanho. Como tu disse, vamos guardar 13º. Para valer a pena guardar 13º, quantos 13º tem que guardar para ter um volume de verdade? Né? Uns 4, 5. Então, no mínimo 4, 5 anos na empresa para ter isso. Abrir mão de férias, 4, 5 anos. E é meio difícil quando tu é jovem, né? Quando tu quer estar naquela fase de festa. É muito raro, inclusive. Então, existe essa cobrança que eu acho que é muito causado pela internet, né? Porque na internet todo mundo só é feliz, né? Não tem ninguém triste na internet. Então tem toda essa cena aí que esse peso. E eu ouço de pessoas da minha idade que se sentem muito fracassadas por estarem com quase 35 anos e não ter, né, uma casa, não ter um local ainda, por não ter tido, primeiro, a cabeça que tu tá falando aí, de se organizar financeiramente antes de dar o passo, e segundo, não ter tido apoio nenhum também, né? Porque de certas formas tu precisa de alguns apoios para dar esses passos, né? Um corretor nessa hora, ele é o cara que pode te demonstrar um caminho, mesmo sem fazer a venda agora. Ele pode te mostrar o caminho que você deve seguir para em algum tempo conseguir fazer essa virada de chave? Com certeza, mas assim, o corretor, ele vai passar as condições que o cliente pode assumir também, né? Então, assim, se não depende um pouco também do cliente de ele se organizar, né? Claro que eu digo assim, hoje a situação, o poder aquisitivo das pessoas mudou, né? A renda está mais baixa, os imóveis estão mais caros, né? E muitas vezes realmente essa situação aí de que se vale a pena pagar aluguel ou comprar um imóvel, tem que botar no papel, né? Mas com certeza sempre comprar um imóvel vai valer a pena, né? Porque ainda mais para quem está começando a vida, né? Não é aquela situação assim, vou financiar um imóvel com 50 anos de idade. Não. Tem que financiar antes, mas dê o passo certo, digamos assim, né? Não vai fazer loucura de assumir uma parcela que tu não consegue pagar, entendeu? E eu sempre digo assim, para tu não financiar lá 80%, 90% do imóvel, que às vezes é o erro das pessoas, no início você tem que fazer uma reserva, e essa reserva tu tem que fazer muitas vezes ainda na casa do papai e da mamãe. Do papai e da mamãe lá, entendeu? E não pagando aluguel, porque o grande problema às vezes das pessoas tentar dar esse passo de comprar o imóvel é quando elas já estão pagando aluguel e aí tu vai, né, querer sair do aluguel, mas ao mesmo tempo tu tem a parcela do aluguel e daí a parcela do financiamento, e como é que tu vai se manter na vida? Imóvel na planta, tudo junto, né? Né? Então tu tem que... Cada caso é um caso, na verdade, né?
Mas assim, tem que tentar se organizar de ter uma boa entrada, entendeu? Ou de, sei lá, a primeira coisa que a pessoa compra, o que que é? Um carro, né? Vai chegar um momento, de repente, que ela vai ter que dar esse carro no negócio e abrir mão de alguma coisa, né? Pra você dar uma entrada e poder financiar. E se tá com dúvida, nada melhor que procurar um corretor que era bancário. Com certeza. Isso que eu tava. O cara vai bater em todas as partes ali do processo decisório, né? Eu já tive atendimento que eu acabei falando pro cliente assim, olha, né, tem que pensar bem o que tu vai fazer, porque tu vai adquirir uma dívida por 30, 35 anos, né? A gente sempre diz pro cliente assim, se tu puder financiar, tu vai financiar o prazo máximo, 35 anos para ter uma parcela baixa. Mas se tu puder pagar antes, melhor, né? Financia em 35 anos, mas paga o imóvel em 15, 20 anos, porque aí você junta FGTS, junta férias, junta, né? Sei lá, ali na frente vai começar a ganhar mais no teu trabalho também, vai guardar o dinheiro para depois ir lá e amortizar o financiamento. Eu acho muito bonito o planejamento que as pessoas fazem de amortizar as coisas. O planejamento sempre é perfeito, né? E o meu pai, ele é um cara que gosta muito de financiar as coisas a vida inteira. A gente já falou em algum episódio como isso, que o método de poupança dele é parcelas, né? Ele faz muitas parcelas e muitas coisas. Mas é engraçado esse negócio que a pessoa pega e diz, não, mas eu vou amortizar, vou pagar a primeira e a última, mas nunca faz, né? Não, mas agora, daqui a pouco eu começo, porque a última é baratinha. Mês que vem eu pago. E daí, outro pergunta, quanto é as parcelas? No começo agora é 3 mil, mas daqui a uns 6 anos vai ser 600 pila. Porque tu vai aguentar esse tirão aí de 6 anos. Então tem uns mitos de mercado aí que as pessoas não olham de fato, né? O quão longitudinal são 30 anos para parcelar uma coisa 30 anos, assim, a moda louco, na emoção só. Tem que ser uma coisa muito pensada. Eu acho legal que você falou desde o começo e pontuou isso, a gente ajuda o cliente a pensar sobre isso. Né? Isso é muito, muito legal, porque ele é contra-intuitivo para quem vende, né? Quem vende quer vender, quem só vende. Tu quer que o cliente ele se satisfaça de verdade. Então abre e fecha a nossa conversa aqui dentro do mesmo ciclo, né? Que é fazer a facilitação para a pessoa chegar num lar. Isso que é legal. É que a gente já viveu um pouquinho também, né? Como eu trabalhei anos em banco, a gente já viu muita pessoa, muitos clientes assim, né? Fazer financiamento e se quebrar, né? Então assim, a gente tem a outra vivência também, né? E hoje é matemática, né? Só tu botar no papel que tu vê quanto tu ganha, tu tem que ter uma reserva, tu tem que ter né? Tem momentos que realmente tu vai ter que pagar aluguel em vez de comprar um imóvel, entendeu? O que eu digo pro cliente sempre, se organiza, ó. Talvez agora não seja o melhor momento. Volta a falar comigo daqui 2 anos, guarda dinheiro, né? Porque tem clientes que não realmente querem comprar um imóvel e eu acho que é só a parcela. Não, você precisa dar uma entrada, né? Seja de 30 mil, 40 mil, entendeu? Uma entrada baixa, às vezes, né? Tu se muda, tu tem que botar móveis. Manutenção do imóvel. Não tô nem prevendo isso, né? Estou falando de um imóvel que tu compra planejado, na compra, na planta, né? Porque o móvel vai ser daqui 2, 3 anos, quando o imóvel está pronto. Né? Tem mais isso lá no final, né? Você vai morar lá só. Aí tem condomínio. Eu fui morar na minha casa, na realidade, quando construí ela, né? No dia que eu fui morar, foi o dia que eu coloquei a porta. Naquele dia que eu fui morar com cheiro de tinta ainda, né? De tanto que eu tinha me programado pra ir lá. É que não tinha mais onde ir, né? Também, né? Não. Ou era pra lá ou era pra rua. Ou era pra lá ou ia ter que pedir asilo na casa do sogra-sogra. E já precisou também, né? Não, com certeza, sem imaginar. E é assim que acontece às vezes, né? O negócio mas muito legal. Conversa muito produtiva, Juliano. Viu? Nem foi tão ruim assim. Te falei que ia ser tranquilo. Pois é, viu? Estamos com 1 hora de programa praticamente aí. 1 hora já? 1 hora e passou. Quanto tempo aí, meu editor? 53 minutos. Olha aí, viu? Olha aí. Exato. Nossa, parece que faz meia hora que a gente tá falando rende o assunto. Tem muita coisa ainda mas que a gente quer. É um papo realmente que, né, é bem complexo, né? Então tu entra em vários assuntos, assim, né? Particularidade de cada um, vida financeira, o imóvel, parte técnica, né? O que cada um tá buscando. Então,
É amplo, a gente pode ficar aqui falando mais 1 hora se quiser, né? Ah, não, mas a gente vai deixar para um segundo momento, Sim, né? sim. Pra gente ter bastante assunto, daí vamos ser mais específicos. Acho bacana, essas dúvidas que a gente tinha são todas dúvidas genuínas mesmo, né? De como que funciona algumas coisas, como que é a cabeça mesmo de um corretor de imóveis, como que ele pensa no teu caso, né? Não é que seja uma linha geral, né? Mas as tuas referências chegaram até mim muito positivas. Né? O William falou muito bem do teu atendimento, do teu trabalho, da tua entrega. Eu disse, não, então vamos conversar com esse cara, ele vai ter muita coisa para ensinar para uma geração aí que quer ser corretor, que está procurando um corretor, que precisa, né, tirar essas dúvidas. Então é sempre bacana facilitar essa comunicação. É isso, o pessoal quiser te encontrar, Juliano. Como é que eles fazem? Então, hoje eu trabalho na Bortolini Imóveis, né? Então, trabalho há 6 anos no ramo, né? Posso deixar meu número aqui de contato, não sei. Pode. Né? Mas falar brevemente um pouquinho da Bortolini também é uma imobiliária referência em Passo Fundo, né? No norte do estado aí. Tá há 35 anos no mercado, né? A gente tem uma equipe lá amplamente qualificada. Somos em 38 corretores, né? Busquei a Bortolini também pelo fato de ter bastante imóveis, mais oportunidades para o meu cliente, né? Porque a gente trabalha muito meu cliente porque a gente vive de relacionamento, né? Com certeza. Então, assim, tu quer também poder atender melhor o cliente, né? Então, né, só me procurar na Bortolini, né? Posso deixar meu número aqui também, ou contato do Instagram aí, né? Claro, quer falar do Instagram aí pro pessoal seguir. E na Bortolini é só pra perguntar pelo senhor Juliano. Senhor Juliano, e ganha um café, tá? Ganha um café. Se for pessoalmente, né? Se não for, daí café virtual. Não, daí a gente marca um café outro dia, entendeu? Não, manda a figurinha. Manda só a figurinha, tá o bom. emoji. Mas muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelas explicações, pelas elucidações, e espero que seja só a primeira de muitas, né? Com certeza. A gente se comportou, não tentou fazer falar muita bobagem. Eu sei que o programa aqui é mais descontraído, né? Tava com medo aí das piadinhas e tal, mas fica foi tranquilo aí, né? Como ele tá debutando hoje no programa, então, né? Primeira vez que vem aí, foi mais leve. Mas da próxima a gente desce a gente sempre pega leve, porque sabemos que a primeira vez de um homem sempre é difícil e deixa nervoso. Depende pra quê, né? Quer dar um tchau pro pessoal aqui? Essa câmera aqui é toda sua. Se despeça, manda beijo pra quem possa fazer uma comidinha boa em casa, né? Se ganhar um beijo de repente. Sim. Tem que falar. Eu tava lá, tá gravado. Então, pessoal, eu fico à disposição aí de, né, quem estava escutando a live aí, de se um dia precisar os meus serviços aí, seja para avaliar o imóvel, seja para vender, seja para comprar, né? Mando um abraço para todo mundo aí, em especial a minha esposa, a Aline, não sei se ela está assistindo aí, né? Um beijo para os meus 2 filhos aí, o Benjamin e o Breno. Se não estiver assistindo, vai ficar para a posteridade, é só acessar lá no canal do Nerd 404 e gravar lá, printar o beijo do marido, do pai. Tá, vamos se despedindo aqui então, obrigado pela audiência de vocês. E até uma próxima oportunidade. Sexta-feira que vem tem de novo, né, William? Tem. Valeu, pessoal. Sexta-feira temos o Euler vai estar aí, tá? Abração, espero vocês lá. E agradeço a presença do Juliano. Valeu, obrigado. Eu que agradeço aí. Valeu, pessoal. Até.